Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. E nós vamos dar sequência ao estudo dos transitórios nos capacitores, aqueles ciclos de carga e descarga que nós temos nos capacitores. Nesse vídeo de hoje a gente também vai ver uma aplicação bem interessante aí do teorema de Thevenin para resolver esse tipo de problema, então não perca aí. E na sequência nós vamos ver dois exercícios com aplicação também disso daí. Bom, então nós vimos nos vídeos anteriores que a gente tinha um ciclo de carga do capacitor, a carga do capacitor crescia lá exponencialmente, nós deduzimos a equação que reproduzia essa curva. Agora nós vamos estudar o que acontece quando eu tenho um valor inicial no capacitor. Então o capacitor tem uma carga pré-existente. O que a gente viu anteriormente, a carga no capacitor no tempo igual a zero era zero. Então essa curva começava aqui no zero. E agora nós vamos ver o efeito de o capacitor já estar pré-carregado com um determinado valor de tensão, certo? Então, quando isso acontecer, a gente tem um valor inicial de tensão, o nosso transitório, que cresce exponencialmente, e depois eu tenho o que a gente chamou lá de regime permanente, tá certo? Onde está estável depois de 5 constantes de tempo, eu tenho então o capacitor completamente carregado. Então, aquela nossa equação da tensão do capacitor, ela é exatamente a mesma coisa, porém ela está modificada para essa condição de valor inicial. Então a tensão no capacitor é o valor que eu tenho inicialmente, e onde eu tinha o E, que era a tensão na fonte, eu tenho o valor final menos o valor inicial. Eu tenho isso aqui, né? No lugar do E, lá da fonte, vezes o nosso termo exponencial. Aplica a distributiva aqui entre esses dois parênteses, você vai obter essa linha aqui de baixo. Depois colocamos o E elevado a menos t sobre tal em evidência, e a gente então encontra a nossa equação final, a tensão no capacitor é a tensão final, o valor final aqui do capacitor carregado, mais a tensão inicial menos a final, multiplicado por E menos t sobre tal. Eu não mencionei anteriormente, mas a gente pode estar interessado aí num valor instantâneo, num determinado instante, qual é o valor da carga que eu consegui no capacitor num determinado instante antes dele chegar à carga total. Nós temos então a nossa equação da carga e eu quero saber qual é o valor dessa carga no capacitor para um determinado tempo. Basta então eu substituir o tempo aqui. Isso aqui é um dado do circuito, é um componente do circuito, é a tensão da fonte, e isso aqui, que é a nossa constante de tempo, também está em função de componentes do circuito, que são o E, o R e o C. O R pode ser, inclusive, mais de um resistor, como nós vimos no exercício anteriores, né? E como nós vamos ver agora nesse também. Então, o R pode não ser um único resistor, mas, de qualquer forma, são elementos do circuito. Então, eu tenho esses valores, eu consigo obter esses valores se isso aqui for uma resistência equivalente. De posse, então, desses dados do circuito, eu fico apenas com a tensão do capacitor em função do tempo. Se eu quero saber a tensão do capacitor para um determinado instante, basta eu substituir o tempo aqui. Eu posso também estar interessado num tempo para atingir, de quanto tempo eu preciso para atingir um determinado valor na tensão do capacitor. Então nós voltamos na nossa equação de carga, tensão do capacitor, E1 menos E menos T sobre tal, e eu estou interessado no tempo. O que nós vamos fazer então é isolar o tempo nessa equação. Então a gente apenas faz algumas manobras algébricas, eu passo o E aqui dividindo, depois eu jogo para um lado para o outro, e aqui no final eu tenho então que aplicar, para poder tirar o tempo desse exponencial, eu tenho que aplicar logaritmo neperiano dos dois lados. Quando eu faço isso, eu mato o logaritmo aqui, fico apenas com o expoente, menos t sobre tal, e do lado de lá eu tenho um logaritmo de 1 menos vc sobre e. Mais alguma manipulação matemática para isolar o t, eu fico com t igual a tal ln e menos vc. Isso aqui, como eu falei, depende do circuito, dos componentes do circuito, a constante de tempo, RC. Isso aqui também são elementos do circuito. Se eu quero saber um tempo para uma determinada tensão no capacitor, basta eu substituir o valor da tensão aqui e eu encontro o tempo. Isso aqui eu fiz para o caso da carga, mas evidentemente se você pegar a equação da descarga e fizer exatamente a mesma coisa, você vai chegar aqui numa outra equação para o tempo de descarga. Agora vamos ver o nosso equivalente de Thevenin, quando a gente precisa usar um equivalente de Thevenin para descobrir então a carga no capacitor.
para estudar a carga no capacitor. A gente tem vídeo disso aí no canal, da aplicação do método, então se inscreva no canal aí para que você não perca. Então, a nossa constante de tempo, quando eu aplicar o equivalente de Thevenin, vai ser a resistência, aquele R da constante de tempo vai ser a resistência de Thevenin, e o C é o capacitor, a capacitância do capacitor em questão. Então vamos imaginar então que eu tenha um circuito complexo como esse aqui. A gente viu um circuitinho bem simplesinho aí, que a gente andou vendo. A gente tinha resistores em série com o capacitor. Então facilmente a gente determinava o valor da resistência. Agora nesse caso aqui eu tenho um circuito mais complexo e eu vou ter que... O único jeito que eu tenho para resolver isso aqui é aplicar o método de Thevenin. Quando eu tiver a chave na posição 1, eu tenho esse circuito aqui. E quando a chave estiver na posição 2, eu tenho esse outro circuito composto apenas pelo capacitor e pelo resistor. Então, para esse circuito em particular, eu não mudei nada para a descarga. Porém, a carga, eu não tenho um circuito simples como aquele. Na hora que eu fechar essa chave aqui, eu tiver apenas com esse circuito, a maneira mais fácil de resolver aqui esse circuito, né, estudar aquele capacitor, é aplicar o teorema de Thevenin aqui no capacitor. Então a gente viu lá como a gente fazia isso, a gente removia o capacitor nesse caso eu vou remover o capacitor do circuito, calcular a resistência de Thevenin e ao mesmo tempo eu curto-circuito a fonte de tensão, né? Então eu descubro qual é a resistência de Thevenin, curto-circuitando a fonte de tensão e removendo o capacitor do circuito. Depois a gente volta a fonte para o circuito e calcula qual é a tensão entre os terminais onde o capacitor estava. E aí a gente consegue determinar a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin. E tudo isso vai equivaler, a tensão de Thevenin com a resistência de Thevenin, vai equivaler a toda essa traquetana. Nós vamos fazer o exercício aí, vai ficar claro essa situação. Então, no final, eu vou ter uma tensão de Thevenin, uma resistência de Thevenin, com o capacitor em série com a resistência. Então, aqui a gente obteve aquele circuito que a gente gosta, que a gente sabe manipular, né? Então a tensão, a constante de tempo fica igual a resistência de Thevenin vezes a capacitância. Eu aplico a equação da carga do capacitor. No lugar da tensão da fonte eu tenho a tensão de Thevenin, que é a minha fonte equivalente aqui. 1 menos E menos T sobre tal, e o tal é onde entra a resistência de Thevenin. Bom, agora vamos ver uma aplicação do método de Thevenin para resolver um problema. Eu tenho aqui esse circuito e exercício 36 do livro, lá vai passar o nome do livro aí em algum lugar aí embaixo, né? Capítulo 10 do livro. No exercício 36 ele pede que se calcule a tensão no capacitor, a corrente no capacitor quando a chave for fechada. Então quando eu fechar essa chave ele quer saber a tensão no capacitor, a corrente no capacitor, e ele também pede para a gente esboçar as ondas da tensão e da corrente, né? Bom, então caímos naquele problema, né? Eu tenho aqui uma configuração mais complexa, onde eu vou precisar, no momento do fechamento dessa chave, aplicar o teorema de Thevenin. Você pode estar pensando que eu vou aplicar o teorema de Thevenin apenas no capacitor. Eu vou remover o capacitor do circuito e ficar com o restante. Porém, você pode tentar fazer isso, mas você vai ver que é mais difícil do que remover do circuito o capacitor junto com o resistor. Então, no teorema de Thevenin, a gente pode remover um único componente ou a gente pode remover uma parte do circuito também. Aqui nós vamos remover uma parte do circuito. Eu vou remover do circuito o capacitor e o resistor. E vamos calcular o equivalente Thevenin nesses terminais aqui A e B. Então, fazendo isso, para calcular a resistência Thevenin, eu vou curto-circuitar essa fonte, está curto-circuitada, e eu fico com o resistor de 8 e o resistor de 24. Esses dois resistores, e eu estou estudando o Thevenin aqui nesses terminais AB. Portanto, eu retirei o capacitor e o resistor. Resistência de Thevenin para essa condição, esses dois resistores estão em paralelo, 8 vezes 24 sobre 8 mais 24, eu encontro 6K. Então eu volto à fonte no circuito, eu tinha curto-circuitado aqui, eu volto à fonte, e a tensão de Thevenin é a tensão que eu tenho nos terminais A e B. Só que nos terminais A e B eu tenho o quê? O resistor de 24K. Então basta eu fazer um divisor de tensão entre esses dois resistores e eu descubro a tensão nos resistores de 24, no resistor de 24K, que é a tensão entre os terminais A e B, que é, portanto, a minha tensão de Thevenin.
Então, tensão de Thevenin, divisor de tensão lá, 24 sobre 24 mais 8 vezes 20. Tensão de Thevenin igual a 15 volts. Então, agora eu vou aplicar o nosso equivalente formado pela fonte de Thevenin, pela tensão de Thevenin e pela resistência de Thevenin. Uma fonte de 15, um resistor de 6, e nos terminais A e B, que estavam aqui, né, eu volto com o capacitor e com o resistor que eu removi. Agora nós temos a nossa configuração que a gente adora, né? Eu tenho um resistor em série com esse outro resistor, portanto eu calculo uma resistência equivalente, que é a resistência que eu vou usar na nossa constante de tempo. E eu tenho também o valor do capacitor. Então a constante de tempo é 6 mais 4, K, vezes 15 microfarad. 15 vezes 10 a menos 6, eu encontro a constante de tempo de 0,15 segundos. Agora a gente pode escrever a equação. Equação do capacitor na carga, eu estou estudando a carga, né? Tensão do capacitor E, 1 menos E menos T sobre tal. O valor dessa tensão não é o valor da fonte do circuito original. Nós transformamos numa tensão, né, num circuito equivalente de Thevenin, uma tensão equivalente de Thevenin. Então eu vou usar o 15 aqui. Então aqui é 15, 1 menos E menos T sobre tal, que nós acabamos de calcular lá embaixo. Então essa é a equação do capacitor. E a corrente que circula no circuito, isso aí tudo está em série, E sobre R, E menos T sobre tal. Então, o E é 15, não é 20, é 15. O que está valendo é aquele de Thevenin. 15 dividido pelo R, que é o 6 mais 4 lá que estão em série. 10K. E menos T dividido por 0,15. De posse dessas duas equações, a gente consegue, então, obter o gráfico, né? Tensão máxima que ele vai atingir é essa tensão aqui, de 15. Então, é a máxima tensão que o capacitor atinge. Depois de 5 constantes de tempo, 5 vezes 0,15, eu tenho o capacitor completamente carregado com o valor daquela fonte, que é a fonte de Thevenin. Então, sobe exponencialmente até 5 constantes de tempo. E a corrente vai cair exponencialmente depois de 5 constantes de tempo. Para a corrente, eu tenho o valor máximo da corrente, 1,5 mA. Então, esse 1,5 sai aqui dessa equação. E aí ele cai exponencialmente. Depois de 5 constantes de tempo, ele é aproximadamente zero. No 39, ele dá um circuito para a gente e ele pede exatamente a mesma coisa para a gente calcular a equação, né, da tensão e da corrente no capacitor, quando a chave estiver fechada, para a gente esboçar as curvas. Bom, o primeiro problema que a gente tem aqui é que a gente usa na nossa equação uma fonte de tensão, né? A gente deduziu a equação para uma fonte de tensão e aqui ele deu para a gente uma fonte de corrente. Quem acompanha esse canal aqui, quem é inscrito nesse canal e já acompanha nossos vídeos, sabe que a gente consegue transformar essa fonte de corrente com esse resistor aqui numa fonte de tensão. É isso que está feito aqui. Então eu transformei essa fonte de corrente numa fonte de tensão e aí eu posso aplicar a nossa equação porque eu tenho uma fonte de tensão. Ele também diz no problema que esse capacitor está pré-carregado. Então no instante t igual a zero eu já tenho 2 volts nele. Ele não está com carga zero. Nós vimos a equação para a gente fazer isso. E essa é a equação que nós vamos aplicar, né? Então a primeira coisa é converter essa fonte de corrente numa fonte de tensão. Então a tensão da nossa fonte equivalente é a corrente dessa fonte multiplicado por esse resistor. 4 vezes 10 a menos 3, vezes 6,8, vezes 10 a terceira. Eu encontro uma fonte de 27,2 volts. Ela vai estar em série com um resistor do mesmo valor que o resistor que eu tinha em paralelo com a fonte corrente. Então, tudo isso aqui foi substituído por isso aqui. O resto continua igual. O resistor de 1,5 e o nosso capacitor de 2,2 microfarad já pré-carregado com 2 volts. Esses resistores estão em série, então a gente simplifica mais um pouquinho. 27, uma fonte de 27,2 em série com um resistor de 8,3K com o nosso capacitor de 2 volts. Constante de tempo, RC, bem simplesinho, eu tenho apenas um resistor em série com o capacitor. 8,3 vezes 10 a terceira, 2,2 vezes 10 a menos 6, a nossa constante de tempo é 18,26 milissegundos. Então daí a gente pega a nossa equação com o valor inicial que a gente acabou de deduzir no quadro anterior. Então, VF mais VI menos VF
E menos t sobre tal. O valor inicial é 2. Nós já sabemos que ele tinha uma pré-carga de 2 volts aqui. E o valor final é o valor, depois de 5 constantes de tempo, nós vamos atingir o valor da fonte. De qual fonte? Dessa fonte equivalente aqui, que a gente acabou de encontrar. Então, o valor final é 27,2. Constante de tempo a gente tem, 8,26 vezes 10 a menos 3. Está feita a equação aqui. Só fazer essa continha. A equação final é 27,2 menos 25,2 e menos t, 18,26 vezes 10 a menos 3. Para você checar se a equação está certa ou não, no instante t igual a 0, coloque 0 aqui no t. 0 aqui no t, isso aqui vai virar 1. E eu vou ter 27,2 menos 25,2, que me dá 2, é a carga que eu tinha no instante que eu fechei a chave, no instante t igual a 0. Então a equação está correta. Eu posso testar a equação aí. Para calcular a corrente no circuito, eles estão em série. A corrente que passa pelo capacitor é a mesma corrente que passa no resistor. Então, fazendo no instante igual a 0, eu tenho no resistor 27,2, que é o valor aqui da fonte, né? Apenas a lei de Kirchhoff nessa malha, né? Eu tenho 27,2 menos o 2 que eu tenho no capacitor. Então, no instante igual a 0, eu tenho 25,2 volts no resistor. Então, a corrente no circuito, basta eu pegar a equação da corrente. 25,2 dividido por 8,3K. E menos T, 18,26. Fazendo essa continha, a equação final da corrente, né, que circula no capacitor, que é a mesma que circula no resistor, eles estão em série, 3,036 miliamperes, né, vezes 10 a menos 3 é miliamperes. E menos T dividido por 18,26 vezes 10 a menos 3. Agora vamos esboçar a curva. Eu já tinha o capacitor carregado com 2 volts. Aí no momento em que eu fecho a chave, eu começo a obedecer essa equação aqui. Fechei a chave, então eu tenho um crescimento exponencial, até que depois de 5 constantes de tempo, eu vou ter o capacitor com a carga próxima, muito próxima, do valor da fonte, dessa fonte equivalente aqui. E a corrente, antes de eu fechar a chave, eu não tinha corrente nenhuma. Então, aqui na tensão eu tinha 2 volts. Aqui eu não tenho nada, porque a chave estava aberta, eu não tinha circulação de corrente. No momento que eu fecho a chave, aí eu tenho um surto, controlado apenas pela resistência do circuito. Corrente inicial é 3,036 e ela cai exponencialmente até chegar a aproximadamente 0 depois de 5 constantes de tempo. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.